E aí pessoal, joia? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do Escola Online. Eu sou o professor Gabriel e quero ajudá-los na resolução das atividades do volume 1, semana 6. Tema da aula de hoje, trabalho. Antes da gente começar, porém, se você é novo, seja bem-vindo. E se você já é velho de casa, bora de novo, né não? Lembra de se inscrever no canal se você puder. Se você curtir, deixa um biscoito, deixa um comentário, vai ser muito bacana e vai dar aquela energia para a gente poder continuar. Bora lá então? Galerinha, o tema da aula de hoje é o trabalho. E bom, eu não sei a perspectiva que vocês têm a respeito do trabalho, né? Nem sei qual que é a base que vocês têm para poder definir essa palavra tão complexa. Trabalho, como diz ali no material que vocês receberam, ele tem uma origem ali etimológica possível relacionada a tripalium, que era um instrumento de tortura, né? Para muitos de vocês, o trabalho é tortura. O trabalho é uma coisa onde o ser humano foi condenado a praticar, condenado a agir de maneira a sobreviver. Não é? O próprio texto bíblico diz lá em Gênesis a respeito dessa relação com o hábito do trabalho, né? O trabalho é algo que Deus teria nos condenado a viver e a praticar para a nossa sobrevivência depois que nós fomos banidos dos jardins do Éden, né? Então Adão, que antes era jardineiro, agora passou a labutar. Uma visão ali a respeito do trabalho físico como ruim também acompanha algumas partes ali do texto bíblico e até a nossa própria história, se a gente observar ali os gregos, né? Os atenienses, especialmente aparecendo ali na filosofia de Platão e Aristóteles, associavam o trabalho físico, né, aquele que você vai lá com um martelinho, que você carrega pedra, como uma coisa negativa. Por quê? Bom, porque eu não sei. Eu adoro trabalhar, eu acho que trabalhar é uma coisa bacana. Aliás, se a gente observar umas outras perspectivas relativas ao trabalho, em termos, por exemplo, da visão de alguns economistas, vocês observam que trabalho é um momento em que o ser humano imprime no mundo um pouco da sua essência. Pensa comigo, eu poderia ter começado essa aula de várias e várias maneiras, mas eu comecei fazendo referências, por exemplo, à Bíblia, fazendo referências aos gregos, né? Poderia falar nesse início de aula, né, que você talvez odeia trabalhar porque espera até sexta-feira e fazer alguma piada boba, mas eu sou péssimo nisso. Reparem, o meu trabalho aqui de tentar ajudar vocês reflete um pouco a minha identidade, reflete um pouco a minha essência. Para alguns sociólogos, portanto, o trabalho é um bagulho muito, mas muito importante na vida do ser humano. Observar a história, porém, como Marx fez, como outros sociólogos fizeram, nos permite ter uma perspectiva mais geral a respeito de como que o trabalho foi tratado em diferentes épocas, em diferentes sociedades. Existem modos diferentes de trabalhar. O trabalho é uma constante, vocês sabem, né? A gente não faz fotossíntese. Ninguém aqui vai chegar ali no sol, se tiver com sol, agora não está com sol, mas ninguém vai ficar de peito aberto lá, com os mamilos de fora, recebendo todos os nutrientes do sol. Na verdade, a gente não faz fotossíntese. Então, tudo que a gente recebe, tudo que a gente nutre, tudo que nutre as nossas veias vem, de alguma forma, do trabalho, certo? Então, o trabalho é uma constante na vida humana. Agora, ao longo da história, a maneira de organizar o trabalho mudou, né? Como a gente falou, Marx descreve, e está no material de vocês, que existiram vários modos de produção diferentes ao longo do tempo. O que seria um modo de produção? Modo de produção é a maneira com que uma sociedade trabalha com os seus meios de produção, com as suas ferramentas, com a sua força de trabalho,
para produzir o que a sociedade quer. Então, se a sociedade hoje deseja um iPhone e está vivendo toda uma realidade capitalista, isso se dá porque o modo de produção, a forma de organizar todo o sistema de trabalho, ferramentas, enfim, é organizado de uma maneira X. Essa maneira é o capitalismo que a gente está vendo ao nosso entorno. Mas se a gente dá um passozinho para trás, numa perspectiva marxista, nós vivemos outras épocas em termos de modo de produção. Houve, no período medieval, um modo de produção feudal. Houve também um modo de produção escravista, se a gente voltar mais ainda no tempo. Né? Então, por mais que você tenha essa ideia de que trabalho bom é o trabalho que acaba, a forma de se entender o trabalho ao longo do tempo e nas diferentes sociedades mudou pra caramba. Ok? Dá uma olhadinha no material que vocês têm para ter uma perspectiva ali bem interessante, mas vamos continuar com a resolução das atividades. Pode ser? Atividade número 1. O modo de produção que se caracteriza pela relação entre trabalho assalariado e capital é definido como modo de produção, letra A, asiático, letra B, camponês, letra C, mercantilista, letra D, capitalista, letra E, socialista. Pois bem, modo de produção que se caracteriza pela relação entre trabalho, mas um trabalho em troca de salário, e o capital, que seria a geração de valor, que seria ali o somatório dos bens produzidos, dos meios de produção. Pois é, qual tipo de relação de trabalho junta o trabalho assalariado e capital enquanto, né, parte central do seu modo de produção? Seria o asiático? Não. Seria o camponês? Também não. Mercantilista? Também não. Volta lá no material que você vai ver. Aquele modo de produção referido nessa pergunta seria o modo capitalista. Ok? Trabalho assalariado, não escravo, não aquela conexão entre o servo e a terra. O capitalismo junta trabalho em troca de salário que gera o trabalho, no caso, o capital para o dono do meio de produção. Então tá aí, letra D. Atividade 2. Sobre o sistema capitalista, analise as alternativas abaixo, destacando a alternativa correta. Letra A. A propriedade pertence ao Estado. E aí, pessoal? Se a gente vive num sistema capitalista, você observa isso? A propriedade pertence ao Estado? Né? Então, as fazendas que você já teve contato, né? Os prédios que você já deve ter visto ou mora, pertence ao governo? Pertence ao Estado? À instituição maior de governo? Não. Então, letra A está fora, a gente está buscando a correta. Letra B. Só existe um partido, monopartidarismo. E aí, pessoal? Quando se fala em sistema capitalista, pensa-se em só um partido? Não. Pensa, por exemplo, o Brasil. Brasil, num sistema capitalista, que faz parte, né, obviamente, do sistema capitalista, tem vários e vários partidos. Há quem diga que tem partido até demais. A nação mais associada ao capitalismo, os Estados Unidos, não tem só um partido. Então, não dá para fazer essa associação. Letra C. Só existe uma classe social na qual todos ganham, em média, os mesmos salários. Também não, né, pessoal? Dentro do modo de produção capitalista, a gente vê ali uma diferenciação em relação ao rendimento, ao salário do trabalhador, dependendo de vários fatores, né? Seja o mérito do estudo, seja a tradição daquela sociedade de valorizar mais um trabalho do que o outro, seja uma interferência governamental ou uma desigualdade estrutural. Não existe só uma classe social e não existe essa média salarial que está se referindo no C. Então, tá fora. Letra D. Fechado para participação política, ou seja, ninguém possui direito a votar? Não necessariamente. Existem povos, épocas históricas,
em que houve baixa participação política e era um sistema capitalista, joia. Mas a gente vive um sistema capitalista hoje, tendo um voto universal. Então uma coisa não anula a outra. Mesmo Marx e outros críticos do capitalismo não vão te afirmar que existe necessariamente limitação de voto. Por pior que esses pensadores enxerguem, né, por mais mal que eles enxerguem esse sistema, não é um fato em que não existe restrição completa do direito de votar sempre num, num sistema econômico capitalista. Sobramos com a letra E, vamos ver. Visa o lucro e a propriedade é privada. Joia. Pertence a uma pessoa ou um grupo de pessoas. Então, bacana, legal. Fico com a letra E. Tranquilo? Atividade 3, pessoal. Atenção aí, sobre o modo de produção escravista. Ó, tenta lembrar um pouquinho. Quando a gente fala sobre modo de produção escravista, o exemplo que mais estoura na sua cabeça é aquele exemplo antigo dos gregos, dos romanos, né? E como é que funcionava esse modo de produção em linhas gerais? Bom, quando você pensa em escravista, você pensa em escravo, certo? Joia. A quem pertence o escravo? O escravo pertence ao dono do escravo. Joia? Agora, o que mais o dono do escravo normalmente possui? Ele possui também, o dono do escravo, né? Ferramentas de trabalho. Também uma determinada propriedade onde o escravo trabalha. Certo? Então, no modo de produção escravista, o dono, o chefão, a classe dominante tem um domínio tanto dos escravos, que são sua posse, quanto também dos meios de produção. Tranquilo? Até o próprio escravo é, de certa forma, um meio de produção dentro desse sistema. Então vamos lá. Número 1. No modo de produção escravista, o senhor tem a propriedade tanto dos meios de produção quanto do próprio escravo e a produção por ele criada. Exatamente, a quem pertence o que o escravo fez lá com o seu trabalho. De quem que é aquilo ali que o escravo trabalhou? Do dono, certo? Então, a número 1, tá certinho. 2. Filósofos como Platão e Aristóteles condenavam veementemente a escravidão como algo indigno da condição humana. Não, se você assistiu aquela nossa live sobre escravidão ao longo da história, você com certeza vai entender que essa número 2 está errada. Platão e Aristóteles acreditavam que a escravidão era algo natural. Alguns, naturalmente, são condicionados a mandar, outros são naturalmente condicionados a obedecer. Então, a 2 está incorretíssima. 3. Embora inicialmente os gregos usassem mão de obra predominante a escravidão, à medida que criaram uma sociedade democrática, essa instituição foi completamente abolida? Não, volta lá nas aulas do professor Mateus. Os gregos usaram mão de obra escrava e em Atenas a própria escravidão era uma base para que o sistema democrático funcionasse. Porque pensa comigo, enquanto o sujeito estava lá votando na polis, estava lá participando do governo, alguém tinha que estar trabalhando, produzindo, né? Pois bem, então uma coisa acabava apoiando a outra, certo? Ah, mas teve um negócio de abolição da escravidão. Escravidão por dívida, não a escravidão em termos mercadológicos de compra e venda. Então a 3 está fora também. 4. Trabalho escravo estimulava a atividade produtiva e o progresso tecnológico, contribuindo para o constante desenvolvimento da economia. Não, não mesmo. Né? Segundo o próprio Karl Marx, a contradição ali do próprio sistema escravista colaborou para a criação de um novo sistema de trabalho, aí, de um novo modo de produção. Então a 4 está fora. Né? Fora que é o seguinte, né, pessoal? O trabalho escravo estimula a atividade produtiva.
Imagina se eu te acorrentasse, te desse chicotado e falasse que tudo que você fizer da sua vida, tudo que você produzir, é meu, que sou seu dono. Você acha que você teria muito estímulo para trabalhar? Né? Então, até no senso comum, essa 4 não faz sentido. Resultado, ficamos com a letra D. Apenas a 1. Joia, pessoal? Então, com isso, a gente finaliza a nossa aulinha. Espero que tenha dado para acompanhar essa nossa viagem inicial. Se você deu uma brisada, é porque você tinha que ter lido o material para poder acompanhar um pouco o papo, né? Mas não tem problema não, como é um vídeo, você pode voltar e olhar essa minha cara feia por mais um tempo. Ou se quiser colocar um adesivo assim na frente, pode te ajudar bastante na hora do estudo, ok? Grande abraço a todos e até a próxima. Valeu!